Depois de ver nas redes sociais algumas autoridades religiosas, como padres e pastores, conclamando a todos os cristãos para terem cuidado com a presença islâmica no Brasil, e a chegada de mais alguns que estão previstos de chegarem aqui no Brasil, e a presença desse povo está tirando o sono de alguns líderes religiosos. E o motivo eles estão alarmando que a presença deles aqui no Brasil vai terminar o Brasil sendo contemplado por atos terroristas, como se vê em algumas outras partes do mundo, por causa da presença deles. Agora, isso de fato é um fator de risco para a população brasileira. Eu vejo que os cristãos, os diversas denominações estão assustados, porque eles não querem perder os seus membros para o Islã. Estão se sentindo inseguros. E aí não deixa de não ter também realmente o medo da presença de terrorismo aqui no Brasil, praticada pelo Islã. O Islã é sempre visto com um certo pavor. Quando se olha para eles e vê aquela roupagem, aquele estilo de culto, e aí imediatamente se associa a metralhadora, a guerras, a confrontos. Então isso de fato existe. Agora, os porquês que existem em alguns e em outros não. Porque tem os chamados moderados, os que são simpáticos, que se relacionam bem, e os que são radicais, que praticam esses atos, essas barbáries. Onde é que está a origem de tudo isso, dessa diferença? Quando os moderados eles são tidos como moderados e simpáticos com as pessoas não islâmicas, é porque eles estão fora dos seus países. Estão pretendendo habitar em outras partes, em outros países, e, portanto, a chegada deles é sempre com a fisionomia, com uma certa fachada de amigos e de simpático, tolerante, e isso quando está em territórios onde a legislação não é a legislação deles. Agora, se você quer conhecer, de fato, como é que eles são, a personalidade deles, você vai lá nos países onde eles são, eles que dominam a área política. Aí lá não existe nenhuma espécie de generosidade para com o cristão, nenhuma aceitação, nenhuma conivência com qualquer projeto cristão, como, por exemplo, praticar atos missionários, construir igreja e etc. Nenhum tipo de relacionamento existe entre um islã e um cristão quando o cristão está no país legislado por eles mesmos. Agora, radical. O radical, eles se apresentam como sendo os verdadeiros seguidores de Maomé. Estão praticando realmente aquilo que o Alcorão ensina. O Maomé foi o exemplo de todos os islâmicos radicais. Esse era o estilo de Maomé e a forma como o islamismo se estabeleceu no mundo. Foi implantando a intolerância e a brutalidade com quem não aceitasse. Então, eles mesmos radicais têm são um pouco decepcionados com os islãs que não são radicais, que são tolerantes. Eles são tidos até como infiéis. Os não radicais são tidos como infiéis, até mesmo dignos de serem punidos.